uso a linha Buds no meu dia a dia há cerca de 5 anos, desde quando eu vi o meu antigo S10, aliás um dos melhores celulares já feito, que eu vi lá na Black de 2019. Parando pra poder notar, fazendo as contas agora, na verdade faz 4 anos, não 5, né? E nessa época eu vi realmente o primeiro Galaxy Buds, que era um fone maravilhoso, que eu amo de paixão, inclusive até hoje. Com toda certeza um dos meus fones favoritos. Com quase total certeza, se não tivesse sido roubado no passado, com toda certeza ainda estaria com ele. Mentira, provavelmente teria trocado sim por qualquer outro motivo que seja. Mas depois de ter 2 Buds que foram roubados, sim, 2 Buds, eu acabei vendo o meu segundo Galaxy Buds, segundo, né, da linha, porque eu tive já 2 Buds, enfim, que foi o meu queridíssimo Buds Live, que é esse cara aqui. Ainda um dos meus fones favoritos também, mais pela questão do design do que sinceramente por qualquer outro motivo. Porque o design desse fone aqui, ele é único. Eu não conheço nada que tenha um design semelhante, que você coloca no ouvido e encaixa tão bem. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vinícius Duarte, o cara aqui que vos apresento. O cara que vai agora entrar numa pequena maratona de vídeos de review para poder mostrar bastante das coisas que eu uso no meu dia a dia, que são produtos muito bons. Eu acho que é legal poder falar um pouco sobre como que eu uso, sobre o que eu realmente acho, para que nessa Black Friday, que vai ser daqui para mim 3 semanas, a galera possa ir com mais inteligência, consiga ter mais informação, consiga buscar mais. Falando especificamente do Buds 2 Pro, esse aqui não é exatamente o primeiro vídeo que eu gravo falando sobre, não é o primeiro. Já fiz um outro, mas tem algumas coisas que eu quero aqui ponderar e eu quero até mesmo comentar sobre, porque tem algumas coisas especiais aqui que eu acho que é melhor eu comentar ao longo do vídeo. Em especial quando eu chegar na parte do design. Os Galaxy Buds sempre foram basicamente os meus fones de dia a dia. Sempre foram meus fones que eu ia usar para poder correr de manhã, para poder andar de bike, para poder fazer qualquer coisa que seja. Dirigir no trabalho, participar de reunião, participar ali de videoaulas às vezes em casa, editar vídeo. Eles sempre foram o meu pau para toda obra. E o que nós temos aqui, falando especificamente do Buds 2 Pro, é um ápice de quando a gente fala de uma tecnologia de áudio num fone True Wireless. Que para quem não conhece, essa palavrinha aqui, True Wireless, são esses fones aqui que tem esse estilão. São esses fones aqui que lembram muito os fones da Apple, os AirPods clássicos. Eles são esses fones que são, como o próprio nome disse, são verdadeiramente Bluetooth, onde eles não têm cabo nenhum. Porque primeiro de tudo, o que esse fone aqui é impressionante, que faz com que nada seja comparado a ele, nenhum outro fone consegue ser comparado a ele em um ponto: a qualidade sonora. Esse é o melhor imbatível, não existe discussão. Discussão é foda. Não existe discussão. Esse fone aqui é o melhor distante. Todos os fones da Samsung sempre tem uma qualidade muito boa, porque a Samsung é dona do grupo Harman Kardon, que é dona da AKG, JBL e outras marcas de áudio muito famosas, possuindo um som muito equilibrado, um som com nuances bem detalhadas, um som fino, um som para você poder realmente curtir a música. Mas caso você curta um pouco mais de grave, você pode tranquilamente abrir o Galaxy Wearables ou o aplicativo do Galaxy Buds, dependendo de onde você estiver, e você consegue escutar da maneira que você mais curtir. E consegue apreciar a música quase que isoladamente do ambiente graças ao cancelamento de ruído. Que assim, é muito bom. O cancelamento de ruído desse fone é um cancelamento de ruído que me achei até bem interessante, eu gostei. A atualização que chegou, eu acho que verdadeiramente ajudou muito. Foi melhorando, foi tornando cada vez melhor. E eu posso falar sobre cancelamento de ruído porque normalmente eu escuto música no volume 45 a 60. Não passa muito disso. Normalmente, inclusive, eu não tento nem deixar no 60, tento deixar no 55. Beleza minha, eu gosto de poder deixar sempre o volume um pouco mais baixo. Tanto no computador, quem assiste as lives já viu, já que eu sempre deixo ali no 30, 40. Não passa disso. Aliás, pô, é impressionante a diferença de volume que tem do 55 pro 60. Isso daí é detalhe de uso, mas real, faz uma diferença astronômica, viu? Ao ponto que às vezes eu tô tranquilo, com o fone no ouvido, o celular no bolso, aumentando o volume, eu sei perfeitamente a hora que atingiu 60 de volume. É bem nítido. Voltando aqui ao assunto, deixa eu voltar. O cancelamento de ruído é muito bom, só que ele tem alguns problemas que é naturalmente no próprio cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído, ele é muito bom quando a gente se fala em sons constantes. Como um exemplo clássico que todo mundo sempre dá é o barulho da turbina de avião. Isso, o cancelamento de ruído tende a ser muito bom, independente do produto. No caso, tende a funcionar melhor pela própria prioridade do que é o cancelamento de ruído, que é você pegar as frequências que estão acontecendo ali, estão se repetindo, e você meio que dá o som contrário para poder equivaler no ponto e ficar no zero.
com isso, por exemplo, coisas que não são constantes, como conversas de pessoas mesmo, falas, não são tão boas. Então você acaba por, às vezes, não funcionar tão bem devido a isso. Fora que também, às vezes, no meu uso, eu percebo que o Buds, ele não consegue identificar bem mudanças, às vezes, de ambiente. Como assim? Eu uso muito transporte público para poder ir pro meu trabalho, uso muito. E muitas vezes quando eu tô no ponto de ônibus esperando, o cancelamento tá funcionando com a beleza, não tô escutando quase nada de carro na rua, sempre tranquilão, curtindo a música suave. Mas quando eu entro no ônibus, ele não consegue cancelar bem o barulho do ônibus, o barulho mesmo normal, da roda ali girando, do motor, coisas assim comum, coisas básicas. Mas aí eu tiro ele o fone, coloco na caixinha por uns 15 segundos e depois coloco de volta no ouvido e aí sim cancela, legal. Não sei o porquê que isso acontece, mas acontece, eu não sei lá. Mas claro, isso também não é todo dia, isso acontece só de vez em quando, mas é bem frequente que acontece. Mas também é muito comum às vezes que eu tô entrando no metrô, principalmente quando eu tava voltando da faculdade às vezes, que muitas vezes eu tava com um livro na mão, tá bom, muitas vezes é forte, mas algumas eu tava com um livro na mão e eu simplesmente esquecia que eu tava no meio do metrô lotado. Eu simplesmente esquecia que eu tava no metrô. Pegava e ficava aqui lendo o livro, tranquilão. Como se não tivesse acontecendo nada. Então eu não tô escutando nada, tô só escutando minha música tranquilão, sabe? Uma musiquinha ali, é como se eu estivesse realmente no seu mundo. Como se eu tivesse entrado num quarto vazio. E funciona muito bem. Inclusive, é uma experiência incrível essa, viu? Poder ficar de boa só escutando uma musiquinha ali. Só como, relaxado, é bom demais. E igual os fones da Apple, nosso queridíssimo AirPods, aqui você pode conectar o celular meramente abrindo a caixinha. Sim, basta apenas você abrir a caixinha do lado do celular que já aparece já para poder conectar. Mas claro, eu tô falando aqui de celulares da Samsung. Os outros dispositivos também não é muito difícil, é uma conexão Bluetooth padrão. É só você abrir a caixinha, deixar ali, procurar ali no dispositivo Bluetooth que você tá querendo, né? Eu tô querendo adicionar. E você vai achar ali Galaxy Buds, pá, pronto. Não é muito complexo não. Só que nos Android, só que a gente tem o aplicativo do Galaxy Wearable, que é o aplicativo mais complexo, que é o aplicativo mais legal para poder mexer nas configurações do fone, dos dispositivos da Samsung, para ser mais exato. Porque por mais que você consiga conectar o fone em qualquer dispositivo, ele só se torna um fone tão bom quando você tem a capacidade de poder mexer no próprio dispositivo, de poder mexer nas suas configurações, porque as configurações dele são muito extensas. Tem muitas coisas diferentes, como por exemplo as notificações, que é uma coisa que pouca gente se importa, mas eu acho muito importante. Até porque eu tenho um esquema bem complexo até de notificação. No meu celular fica a notificação de tudo, no meu relógio fica notificações importantes e no meu fone de ouvido as notificações urgentes. Ou então alguma coisa mais social, como o WhatsApp. Também tem como se configurar pelo aplicativo coisas como detecção de fala, acho que é esse o nome, não estou muito bem lembrado o nome do recurso. Que é quando você fala, ele ativa automaticamente o modo seu ambiente para que você possa escutar outra pessoa que está falando. Naturalmente acontece numa conversa. Você pode também configurar ali ajustes de o que você mais quer ali, você quer mais grave, você quer mais agudo, você quer deixar mais o som mais nítido, ou fazer a sua maneira, tu faz. Também tem uma função muito deliciosa, que eu acho que é uma das melhores funções que tem de novidade, que é a de alongamento de pescoço. Todo mundo aqui tá ligado daquela clássica posição de nego ficar aqui com o pescoço para baixo mexendo no celular. Pois agora, com esse fone, você, conjuntamente do Galaxy Wearable, você recebe uma notificação falando: bora alongar esse pescoço, tiozão, pra poder não ter problema nenhum grave. É bom, eu admito. Esse eu gosto legal, esse eu gosto muito. Devido ao design dessa espécie de fone, desse modelo que é a linha True Wireless, cada lado é totalmente independente um do outro, onde cada um tem uma bateria própria, inclusive a caixinha, onde ele é responsável para poder chegar até as 18 horas de uso no total, sendo somente 5 dos fones com cancelamento de ruído ativo. Para começar aqui, pela minha experiência, realmente deve durar ali em torno de 5 horas mesmo. Mas como é que você pode afirmar isso? Bom, em média, eu levo daqui até a USP, que é onde eu trabalho, em média eu levo em torno de 1 hora, 1 hora e meia. E aí, utilizando o fone direto, sem pausa, eu consigo chegar até aproximadamente ali umas 3 horas de trabalho. Umas 3 a 4 horas de trabalho, depende. Então assim, o fone deve durar exatamente umas 5 horas, não quer dizer, exatamente umas 5 horas é fogo. Mas deve durar por aí mesmo, não deve estar muito distante dessa métrica da própria Samsung não, deve estar realmente por aí. Mas se você quiser usar assim, cancelamento de ruído e som ou som ambiente, chega a 8 horas a bateria do fone. Eu acho que, no geral, é um tempo bom. Não vou dizer que acho perfeito, porque eu me lembro de fones da própria linha da Samsung e dos Buds que chegava a mais. Se não me engano, tinha um fone que chegou a 24 horas com caixinha, ou até mais, não me lembro de cabeça, mas era um fone bem potente.
Mas realmente é necessário mais do que 5 horas? Eu acho que não. Eu acho que não tem muita necessidade, até porque poucos são as pessoas que realmente vão usar mais de 5 horas o fone no ouvido. Seja porque vai começar a incomodar na sua orelha, por mais que não interessa, o quão fone pode ser bem desenhado. Se não for o Buds Live, vai chegar um momento que vai doer na sua orelha. Por conta que ele é entre auricular, ele é muito invasivo, ele acaba incomodando. Tirando o Buds Live, porque o Buds Live é uma aula de design impressionante. Porque não é entre auricular exatamente, né? Então, anyway. Mas eu acho que essa bateria realmente é interessante, porque são poucos que vão realmente utilizar mais do que 5 horas, e infelizmente eu me enquadro nessa categoria. Só uma coisa para deixar registrado, por conta que algumas pessoas têm dificuldade de conseguir entender, mas na caixinha mesmo você tem um LED que você consegue ver mais ou menos ali o quanto que tá a bateria da caixinha, sendo de 0 a 30% fica com a luz vermelha, 30 a 60 fica com a luz amarela e de 60 a 100% a luz verde. Bom, para poder falar de design, existe uma coisa que eu preciso comentar aqui, que é o principal motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui sobre o Buds 2 Pro. Existe uma coisa que esses produtos que são de cotidiano, onde você vai carregar para tudo, como um relógio, como um fone, que eles acabam sofrendo muito com o cotidiano. Esses gadgets sofrem muito mesmo. E acabamento emborrachado, ele não é muito bom. Pode ver no outro vídeo que eu fiz sobre, eu digo como que esse acabamento não é exatamente bom. Porque assim, o acabamento é bom no curto prazo. No longo prazo, fica feio. Fica bem feio, cara. Fica bem horrível. Exatamente para explicar, galera. Eu não consegui mostrar aqui o efeito que tem esse emborrachado ao longo do tempo na case, porque eu acabei retirando de pouco a pouco esse acabamento emborrachado, porque estava me incomodando demais. Sinceramente, eu preferia que fosse um acabamento que nem o do Buds Live. E também eu acho que por também estar perdendo a característica emborrachada, o fone em si, eu acho que isso tem parcela da culpa do fone não estar mais tão bem encaixado na minha orelha. Isso significa que o fone está escapando a todo momento? Não. Só que ele não tá mais com a mesma firmeza de quando eu comprei. É mais uma insegurança do que realmente algo que acontece. Só que eu não posso afirmar com toda a certeza, porque eu não uso mais o fone para coisas muito radicais, por assim dizer. Ultimamente eu uso ele mais no meu cotidiano para coisas simples. Às vezes correr de manhã, às vezes quando eu tô lavando roupa, quando eu tô aqui fazendo comida, quando eu tô limpando aqui meu escritório, quando eu tô fazendo coisas cotidianas. Então não tem muito como falar que ele não iria aguentar essas coisas. Apesar de que eu acho que sim. Porque apesar de o encaixe é muito bom. O encaixe dele é muito bom mesmo. Ele é muito bem desenhado. Porque só de ele encaixar na minha orelha já prova já que ele é muito bem desenhado. Normalmente eu sofro muito com fone intra-auricular porque ele tem dificuldade de poder encaixar no meu ouvido. E outra, esse fone aqui não é nem sequer para quem pratica esportes. Então assim, isso aqui ele tá fazendo além da função dele. A função dele é ser um fone de dia a dia. Eu uso ele para esporte por conta que ele é o meu pau para toda obra, mas não é a função dele. O Buds 2 Pro é inquestionavelmente o melhor fone True Wireless quando o assunto é áudio. Não existe nenhum fone True Wireless que tenha um áudio melhor do que esse. E isso acontece por quê? Porque ele tem uma faixa de som de 24 bits. E eu acabei não reservando muito tempo para poder dizer o que é a faixa de som, mas eu quero aqui reservar aqui nesse finalzinho para poder explicar, porque isso é muito legal. Essa é a principal característica dele, que teve inúmeras propagandas, e não é à toa. Esse som de 24 bits, diferente do de 12 e de 16, ele tem uma nitidez mais tchutchuca. É como se a música fosse mais polida, como se a música ficasse mais bem desenhada, mais bem trabalhada, e com isso você só aproveita. Porque a faixa de som fica muito melhor para você trabalhar. Fica que nem, por exemplo, um degradê de cores. Quando você pega um som ali de 12 bits, ele fica aquele degradê que tem as cores muito nítidas aparecendo, tem cada cor. Agora, quando você pega um de 24 bits, ele fica assim. É uma sequência perfeita, uma atrás da outra, que não atrapalha, ele fica tchutchuca. Sem brincadeira, é indescritível a sensação que é escutar Smooth Criminal nesse som.
Michael Jackson cantando essa música no seu ouvidinho bem de leve, bem baixinho. O cancelamento de ruído ainda torna ainda tudo melhor, por conta que você não tá escutando nada à sua volta, tá só escutando a música. E que delícia também escutar a Lover da Taylor Swift, cara, é muito bom. É uma experiência indescritível, real, de você conseguir só ter uma qualidade de áudio boa no seu ouvido, onde você só tá escutando as nuances perfeitas da música, numa levada tão gostosa que é incrível demais. A sonoridade é simplesmente foda. Essas notas que alcança é muito incrível. E se você sinceramente nunca teve a oportunidade de usar esse fone, cara, vai na loja Samsung. Imagino que dê pra testar, não sei, nunca fui, mas colocar uma musiquinha, cara, que delícia. É que nem comparar ali o 90 Hz com 144 Hz de monitor. A grande maior parte das pessoas não se importa com a diferença, mas se você gosta, vai ser uma delícia. Ele tem uma duração de bateria muito boa, que somente não vai durar se você realmente tiver um dia muito intenso. E às vezes é o meu caso. Mas dá pra se virar tranquilamente, dado que com a caixinha você ganha mais muitas horas de uso. Onde você carregando por alguns minutos você pode durar um belo de um tempo. Eu não lembro exatamente a estatística da Samsung, mas no meu uso, em média eu deixo ali uns 5 a 10 minutos, dura ali em torno de uns 40 minutos a 1h30. Por que 1h30? Por conta que às vezes eu tô usando sem cancelamento de ruído, porque justamente eu quero economizar bateria. E funciona, viu? Porra, funciona legal. Ele tem um encaixe muito bom. Se você tiver algum problema com o encaixe, relaxa. Se você não tiver só a orelha com o canal auditivo menorzinho, que às vezes acontece, tem pessoas que tem isso, inclusive é um problema grave. Mas se você tiver algum problema com o encaixe dele, cara, com grande chance vai funcionar legal. Existe uma grande chance. Que eu tenho um problema e comigo encaixa perfeitamente. Só que com o tempo ele vai ficar um pouquinho mais desgastado. E também você vai perder um pouquinho da firmeza, cara. Você vai perder um pouco da segurança. Pelo menos eu perdi bastante a segurança ao longo do uso. Mas nada que vai comprometer a sua experiência no nível grave. Vai comprometer, mas não tanto. O cancelamento de ruído é realmente um ponto de destaque desse fone. Ele funciona bem e é bom. Não só porque as borrachinhas dão a maior parte do suporte, e você já não escuta muita coisa, já, mesmo sem o cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído vem só para poder finalizar e você aproveitar essas músicas deliciosas. O seu ambiente também é uma coisa que é pouco comentada, mas o seu ambiente dele também é muito bom. Diferente de outros fones que eu já testei, que eu já tive já o prazer de poder testar, esse funciona muito bem. Claro, você perde um pouco da qualidade, que é natural, isso acontece muito mesmo. Mas é bom mesmo. Ao ponto que a diferença é tão sutil que sinceramente eu nem me importo. Sinceramente não incomoda, não faz nenhuma diferença. É como realmente vai ser um fone. Inclusive o som adaptativo realmente é algo muito útil. Eu utilizo muito mesmo. É uma das coisas que eu mais uso no meu dia a dia. Porque é prático, fácil pra conseguir falar com outras pessoas. Quando não tô querendo falar, eu deixo o cancelamento de ruído já fica automático. É prático, fácil. Apesar do som adaptativo, eu tô tendo uma certa dificuldade para conseguir configurar. Mas aí é muito mais uma questão minha do que do aplicativo ou do fone. É uma questão que eu não tô conseguindo achar o meu ponto ideal para usar. Mas é uma coisa minha, não é que o aplicativo é ruim, não é que não tem opção, não é que nada disso. Funciona muito bem, só que eu, Vinícius Duarte, tô com dificuldade pra conseguir configurar direitinho. E tô com uma puta de uma preguiça também. Conto que são aqueles detalhes muito sutis que, porra, que preguiça. Acabou? Acho que acabou, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ah, sim. Existe um problema que aconteceu comigo, que eu não faço ideia do porquê, mas de vez em quando eu acho que é problema do aplicativo, tá? Não acho que é problema do fone não, mas eu vou comentar aqui. Que eu uso o Deezer pra poder escutar música, afinal de contas eu sou cliente TIM e aí tenho direito que eu vou usar, não sou trouxa. E aí, mano, conforme eu vou usando pra poder escutar as músicas, de vez em quando, simplesmente parou a música tudo. Clico pra poder voltar a música, nada. Ah, inclusive outra coisa que eu não comentei, né? Você tem os recursos de toque. É um toque você pausa a música, 2 toques você avança, 3 toques você volta. E aí tem um pressione que você consegue modificar no próprio aplicativo. Não tinha falado, mas aqui já tá setado. São os comandos clássicos de todo fone de ouvido que você for comprar, basicamente. Mas então, como eu ia dizendo sobre a música, sobre música parar. Simplesmente para do nada, eu não sei o porquê, mas o que eu acho é que como o Z Flip ele tem uma memória RAM bem ruim, um processador que tenta sempre diminuir o gasto, ele acaba fechando o aplicativo. Tanto que quando eu vou abrir o aplicativo de música de novo para poder escutar a música, ele realmente abre. Literalmente.
Eu não sei porque isso acontece, não sei como que eu posso fazer para poder parar, mas isso acontece. Não acho que seja um problema do fone, repito, mas só tô comentando aqui para poder deixar você informado. No mais também você não precisa, em vez de poder limpar o fone regularmente, né, porque... Preciso falar o porquê que é importante você limpar? Espero que não. E é isso. Acho que é o principal. É isso que eu tinha pra poder falar sobre o fone. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Vinícius Duarte. Só tenho a agradecer por tudo. Aqui eu me despeço. Valeu, falou e fui!